Sejam todos bem-vindos a mais um EBDcast. Eu sou o irmão Felipe e já quero desejar a todos graça, paz, favor e misericórdia de Deus sobre nós. Hoje nós estamos aqui para a aula número 5. A mesa está posta, a Bíblia está na mesa, o livrinho está aberto, o café está tomado, os petiscos estão comidos e a palavra já vai ser mencionada. Fique ligado, aumente o som, compartilhe, vem conosco aprender junto mais da palavra de Deus. Você é mais que bem-vindos. Estamos aqui em 3 hoje, hein? Eu, o irmão Felipe, o irmão Guilherme e quem? Quem está aqui do meu lado? Surprise! A paz do Senhor, queridos amigos, queridos irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais uma aula, mais um dia na presença do Senhor. Hoje, com a aula de número 5. Essa aula que tem por data 31 de julho de 2022. Olha só, já estamos entrando aí em agosto, né? Essa aula que ela traz a sutileza do materialismo e do ateísmo, né? O que é materialismo, o que é ateísmo, nós vamos saber hoje nessa aula tão linda, tão maravilhosa, que vem nos ensinar, né? Que o diabo tem agido com sutileza para trazer engano aos nossos corações, às nossas mentes, trazendo muitas das vezes o ateísmo, trazendo muitas das vezes o materialismo, e nós estamos permitindo essas coisas entrar. Temos que tomar cuidado, vamos aprender hoje. Eu sou o Guilherme e mais uma vez, obrigado por você estar conosco, obrigado por você estar nos ouvindo neste mais um podcast, ou melhor, o EBDcast. A Escola Bíblica em podcast. Eu também quero saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o irmão João e fico feliz de novamente estar retornando aqui, juntamente com os irmãos, o irmão Felipe, o irmão Guilherme, o irmão Lucas, que não se encontra aqui hoje, para a gente estar aprendendo junto um pouco mais sobre o reino dos céus. Esperamos que a gente venha crescer cada dia mais na presença do nosso Deus e sempre pela verdade dele. É isso aí, pessoal. O João voltou. Hoje o Lucas está trabalhando e nós estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Muito bem. E nós vamos aqui de texto áureo. Nosso texto da palavra se encontra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vai dizer assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Esse é o nosso versículo, nosso texto áureo, que a nossa aula é baseada, e a nossa verdade prática é essa. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. E assim nós já estamos em aula e nós vamos já de primeiro tópico. Nós vamos compreender um pouquinho sobre materialismo e ateísmo. O ateísmo já não tem muito o que falar. Lógico que aqui no nosso meio eu falaria que na minha vida pessoal acho que eu nunca conheci um ateu assim, firme, convicto, com suas convicções. Acho que eu não cheguei a conhecer mesmo. Nós somos do interior aqui, então nós não temos isso, mas sabemos, nós vemos principalmente em redes sociais, nós vemos pela internet o aumento que tem tido nesse vasto ganho que tem tido essa área sobre o materialismo e o ateísmo. E o materialismo, o que ele vai ter de base? Você vai dizer, é aquela pessoa que busca os bens materiais. Não é bem assim. O materialismo aqui é o estudo daquela pessoa focada na matéria. O que é matéria? Aquilo que é físico, aquilo que se pode tocar. Então, por isso que é materialismo. Ela vai combater, ou vai, na verdade, afirmar, ela combate o cristianismo ou aquilo que é espiritual. Porque se você acredita só naquilo que se pode tocar, aquilo que você não vê, que é o lado espiritual, para eles não existe, é fábula. Então, eles combatem isso, essas crenças, e vai se firmar em tudo que é material, tudo que é tocável. Então,
O que eles vão falar que é desnecessário? A religião, entre todas, a fé, Bíblia para eles não é algo moral, é algo contra, porque se não acreditam, então não precisa disso, é desnecessário. Milagres para eles, mesmo não tendo explicação, para eles não existem, não existe atos de milagres, ou é coincidência ou é acaso, não existe milagres, não tem como explicar isso, eles não conseguem e eles não aceitam isso. E assim eles combatem e reafirmam. O materialismo e o ateísmo, eles são iguais. O ateísmo, de certa forma, vamos dizer assim, segue até uma religião de não acreditar em Deus, mas sabe que existe Deus. Porque como que você vai combater algo que você diz que não existe? Então, se você combate aquilo lá, de certa forma, existe. É uma filosofia meio difícil de se compreender, mas dá para entender. Então, o materialismo, no caso deles, Deus, ele realmente não existe, não tem área nenhuma, nem da religião. O ateísmo, na verdade, eles já combatem, eles já são, vai ter esse aspecto mais firme de ir contra realmente Deus. Até aquela famosa piada, né? Põe um ateu num avião caindo, qual vai ser a primeira frase que ele vai gritar? Ai meu Deus, né? Provavelmente, mas brincadeiras à parte. Se tiver algum ateu escutando a gente, é brincadeira. Brincadeira e se converte, meu querido. Mas é isso. Então, o ateísmo e o materialismo, eles são completamente parecidos. Não vou dizer que é a mesma coisa, mas eles têm as mesmas estruturas em si. O ateísmo, o lado principal aqui, é a negação da existência de Deus. É o principal fator do ateísmo, é negar a existência de Deus. É isso que eles vão combater em si, que Deus realmente não existe. Eles vão até acreditar em algo da força do pensamento, vão acreditar em outras coisas, mas nesse principal aspecto é a negação de Deus. E antes de nós já entrarmos aqui, para aprender um pouquinho sobre as raízes, as estruturas, sobre o ateísmo e o materialismo, uma pergunta para a gente conversar aqui. Eu vou também deixar meu ponto de vista, mas ciência e fé, elas podem se misturar ou você acha que são distintas? Um cristão convicto, ele tem que deixar a ciência de lado e ir somente no que a palavra de Deus diz. E um cientista convicto dos seus estudos, ele não acreditará em Deus. É assim mesmo? Ou você acha que conseguimos conciliar essas duas áreas de extrema importância para o ser humano? Nós, como cristão, nós vamos trazer sempre o nosso prisma aqui e o nosso olhar cristão, baseado na palavra, porque a nossa vida está baseada na palavra de Deus. Então nós vamos defender a Bíblia, mas é importante trazermos esses aspectos, porque às vezes possamos estar na igreja e às vezes não concordar com a ciência. Isso está certo ou está errado? Até tem uma pergunta interessante para fazer aqui depois, mas vamos primeiro nessa aqui. Ciência e fé podem ser conciliadas? Vamos lá, Felipe. A pergunta é: ciência e fé se misturam, né? Podemos conciliar as duas coisas? Podemos. Por quê? Diferente daquilo que o materialismo, o materialista acredita, porque ele acredita na matéria, ele acredita naquilo que se possa ver, enxergar, tocar, né? E eles pegam a ciência como base, são formadores
de opiniões estatísticas, né, para formar as suas opiniões, eles pegam bases estatísticas e colocam como 100% verdades, né? Mas na verdade, o que acontece? Eles olham para um lado da ciência que eles lhe interessam. Porque se você for pegar a ciência propriamente dita, estudada, compreendida, você vai vendo a ciência, muitas das vezes, provando a Deus. Você vai ver, muitas das vezes, a ciência comprovando a existência do divino, do que é santo. Irmão Guilherme, me dá um exemplo daquilo que você está falando. É um exemplo claro, né? Quando Josué foi lutar na batalha, se eu não me engano, contra os amalequitas, os irmãos aqui vão me ajudar melhor, ele pede para Deus ajudar ele. E a Bíblia fala que naquele momento o tempo parou. É como se a sombra da terra retrocedesse. Foi Josué, não foi? Parou o sol, né? Isso, parou o sol. É isso mesmo. Então, naquele tempo, o sol parou. Enquanto eles estavam em guerra, ainda era dia, né? Isso é comprovado cientificamente. Que a Terra tem, hoje nós temos 24 horas, certo? Hoje o nosso dia é formado por 24 horas. A ciência comprova que o dia em si não tem 24 horas certas, mas 23.999.999 milésimo de segundo, mas não dá 24. Por quê? Porque eles falam que em algum momento a Terra parou. Porque as nossas horas é conforme a rotação da Terra, certo? Então, em algum momento a hora parou. Em qual momento? O momento ali, então, que o Sol... Outro fato conhecido também, quando o profeta Elias pede para que não tenha mais chuva sobre a face da terra, né? E a Bíblia fala que não choveu mais. Foi comprovado cientificamente também que houve um tempo em que não se caiu uma gota de orvalho na terra e nem brotou orvalho do chão, porque antigamente da chuva nós sabemos que brotava. Foi comprovado cientificamente que houve isso. Comprovado cientificamente também que antes do primeiro dilúvio não existia chuva, mas se brotava da terra a água. Isso são todas coisas que a ciência provou, que a Bíblia já vinha falando. São cientistas que se levantaram para comprovar e conseguiram, mediante a ciência, comprovar isso. Né? Então, como que não vamos falar, ciência e religião andam junto? Sim, a ciência comprova a religião. Precisa dessa comprovação? Não precisa, bastamos crer. Jesus disse, crer somente. Né? Mas o ser humano quer buscar uma comprovação. E a ciência vem para comprovar. O que as pessoas que não acreditam fazem? Elas pegam e tentam usar bases, né, textos fora de contexto para virar pretexto para a sua crença. Né? É como você falou, uma pessoa é ateu, uma pessoa não acredita em Deus, ou ela é materialista até certo ponto, porque na hora que precisa, né, todos vão recorrer a Deus. Aí você pode estar me ouvindo e falando, não, irmão Guilherme, mas eu conheço um homem, uma mulher, aqueles são ateus. Meu irmão, na hora que o calo aperta, todos vão recorrer. A Bíblia fala que o nosso espírito, ele clama a Deus. E ele busca a todo momento voltar a Deus. Então, por que quando estamos afastados, por que quando vemos aqueles irmãos que estão vivendo longe da presença de Deus, na hora que você começa a falar de Deus para eles, eles se quebrantam, eles começam a chorar, eu preciso voltar, porque eu preciso desse Deus, só que eles não têm força, mas eles sabem, eles sentem a necessidade, porque a alma em todo momento busca, o espírito todo momento quer se conectar com Deus. Isso faz parte de nós. O nos conectar, o buscar a Deus faz parte de nós.
Então, Fê, respondendo a sua pergunta, nós não precisamos da ciência para provar a Deus, porque somente temos que crer. Mas as duas coisas podem sim andar lado a lado. É isso, Gui. Realmente, com certeza, eu concordo. Os dois podem andar junto. Antes de mais nada, deixar bem claro o que a Bíblia vai falar. A Bíblia vem trazer, vem nos revelar a Cristo, como nós mesmos aqui lemos, Romanos 1, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler na versão NVT aqui, que fica um pouquinho mais fácil. Olha o que diz aqui, ó. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então, a natureza mesmo, a criação de Deus, a natureza, o mundo, já mostra a beleza da glória de Deus, da sua criação. Quem, por um acaso, conseguiria criar tudo tão perfeito? Quem que deu ordem para as ondas do mar não ultrapassarem? É tudo criado. O sol, ele obedece a Deus. Ele vem e ele se retira. Tem um ser por detrás controlando tudo. E é Deus. E esse Deus é real. Ele não é uma força da natureza. Ele não é algo. É um Deus real. E nós somos imagem e semelhança desse Deus. Então, a Bíblia, o que ela vai nos trazer? Vem mostrar o nosso Deus. Vem mostrar Jesus Cristo, a qual nós servimos, a qual ele se entregou. Você pode ler toda a história de outros deuses, do Egito, nórdica, grega, romana. Você nunca vai ver um Deus que se entregou em seu reino. Era muito pelo contrário. O reino que se entregava pelo o Deus da época. E o nosso Deus é o Deus que se entregou por nós. E esse Deus é real. A história vai comprovar que Jesus veio, pisou nessa terra. Então, a Bíblia é isso. Então, até ia fazer uma pergunta aqui sobre materialismo, não bem materialismo, mas sobre o ateísmo. Até ia perguntar, e os dinossauros? Na onde que eles se encaixariam na Bíblia? É importante nós estudarmos, saber disso. A Bíblia, ela não é um livro nesse aspecto. A Bíblia é completa em si, com certeza, mas ela não é um livro com a tabela periódica da química lá. Ela não é nesse aspecto. Ela vem mostrar o relacionamento de Deus Criador com a sua criação. A Bíblia vai revelar o nosso Deus. Ela não vai vir revelar dinossauro. Ela não vai vir, então a Bíblia não fala de dinossauro, eu não vou crer na Bíblia. Mas nós precisamos ver que a Bíblia, Deus mandou a Bíblia, não foi para isso, para falar de dinossauro. Ela foi para mostrar o caminho a Jesus Cristo. Ela é a palavra de Deus para nós. É o nosso rema. É por ela que nós somos guiados. A Bíblia é ela que, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é ela que vai nos guiar. É ela que nos mostra a Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo hoje por causa da palavra de Deus. É por causa da palavra que nós cremos. Então, a Bíblia é isso. Então, nós não vamos ficar aqui debatendo sobre dinossauro, sobre que nem o Gui mesmo falou dessa passagem que teve de Josué ali, que Josué pediu para o sol parar até que ele vencesse a batalha, e Deus concedeu, porque Deus é o Todo-Poderoso, tudo está no controle de Deus, e Ele faz o que Ele quer. Se Deus quer parar o tempo, Ele para o tempo. Se Deus quer voltar o tempo, Ele volta o tempo, e Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Não cabe a nós, não é nós que controla a Deus. Nós estamos aqui para obedecer à vontade de Deus. Então, nós precisamos ver isso, esse lado. E tem esses aspectos que vai intercalar, que nós vamos ver também a ciência pela Bíblia também. Um aspecto foi esse. E bem explicado pelo Gui ainda. Então, vamos seguir aqui. E olha só, Fê, se as pessoas chegarem e falarem, né, não há dinossauro, a Bíblia não fala sobre dinossauro, né, que nem você citou aí, a Bíblia é completa.
Abre a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Se você for ler o versículo 24, vai dizer assim: E Deus produz a terra alma viventes conforme suas espécies, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme suas espécies. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, 25, conforme suas espécies. Essas bestas feras que é citada em Gênesis aqui, muitas das vezes é traduzida como os dinossauros da época. Então, a Bíblia ela comprova, sim, a existência de grandes feras, de grandes répteis que andou sobre a face da terra. Então, não é, não tem. Só falta uma interpretação, falta uma leitura, um entendimento, né? Aí você pode falar, mas Guilherme, bestas feras pode ser qualquer coisa, né? Isso daí é lógico, aí entra várias vertentes teológicas, né? Isso é uma das vertentes teológicas, são essa. Uma outra vertente teológica que a Bíblia fala que quando o inimigo foi expulso do céu, né, e ele caiu sobre a terra, ele caiu como um meteoro, né, e a terra ela ficou sem forma e vazia. Neste ponto, muitos acreditam que foi a destruição também dos dinossauros. Isso não é uma teoria, não é nada comprovado, porque isso não está na Bíblia, tá? A Bíblia fala que não existia vida sobre a face da terra, sobre a face do abismo, e que a terra era sem forma e vazia. É nisso que nós cremos. Aí você vai perguntar para mim, mas Guilherme, então você acredita nos dinossauros? Eu acredito aqui que foi feito na criação, como está em 1 Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25, nessas bestas feras. Quis trazer isso só como complemento, Fê, porque eu acredito que a Bíblia é completa em tudo. E outra, se você for cristão, você, não sei se você teve a oportunidade, todo mundo já viu o Jurassic Park aqui. Isso aqui com certeza todo mundo já viu. Vamos falar aqui a real. Eu já vi. E aqueles ossos ali, aqueles ossos de dinossauro, existiu. Não vem pensar que é ficção, existiu dinossauro. Fica tranquilo. Você falar que não existiu, isso é coisa do inimigo. Não, existiu, é encontrado. É por isso que nós também acreditamos nisso. Não tem como você falar que não existiu. Como que não existiu? Como que não é? Então, existiu, teve dinossauro. Nós vamos ver ali. Agora, nós aqui também não somos especialistas para entrar em detalhes. Mas que existiu e não temos como contestar. Então, assim, nós vamos estudando e aprendendo um pouquinho. E sobre raízes do materialismo e do ateísmo. Vou fazer uma pergunta meio simples e meio complicada, João. Sobre ateísmo, você crê que nós vamos falar pelo lado bíblico nosso, pela nossa fé, pelo que nós cremos. As raízes dele, a nossa fé. O ateísmo foi criado pelo homem, o homem que decidiu não acreditar em Deus, ou você acha que foi um laço do inimigo em algum tempo da história? Em algum certo momento o inimigo introduziu isso? Ou você acha que o homem por si só falar, quer saber, eu não vou acreditar mais em Deus, não? É uma pergunta bem difícil, irmãos, da gente tentar entender. Como a gente estava conversando aqui, tudo se deu início na queda do homem, né? Lá no Jardim do Éden, onde o próprio inimigo lançou uma dúvida, uma questão sobre o coração de Eva, dela ter uma opção de fazer algo que não podia ou não. E ela optou em fazer isso. Ele apenas jogou aquela semente maligna e ela topou aceitar aquilo em seu coração, onde se deu início. Mas ali não começou o ateísmo. Até porque então Deus, logo depois da queda, desceu no jardim para conversar com eles. Deus, mesmo sabendo que eles deram um lugar para uma semente maligna, Deus veio para uma comunhão com eles. E algo interessante que está escrito aqui na revista é que o ateísmo, eles não defendem tanto a não existência de um Deus. Eles defendem que não existe um Deus pessoal, ou seja, um Deus de intimidade, um Deus que tenha essa comunhão com o ser humano. Ou seja, um Criador que está além dos nossos olhos, das nossas imaginações, e que também é possível se relacionar com Ele. O ateísmo defende isso. A gente não vê o ateísmo lutando contra outros deuses, como diz aí
como o povo grego acredita, sobre Zeus, Poseidon, nada desse tipo. Até mesmo contra o próprio diabo, eles não vão contra. Eles só vão contra a existência de um Deus pessoal, um Deus íntimo. Então, parte, acredito eu, que do homem, com a semente maligna lançada, ele tomar essa opção do quê? De não acreditar nessa existência de um Deus. Mas é um pouco difícil de não acreditar nesse Deus, né? Quando a gente para olhar, como foi mencionado aqui, como a fé e a ciência lá andam juntos, como o irmão Guilherme bem disse aqui, quando o sol parou, a Bíblia está escrito que o sol parou, mas pela ciência, a gente vai entender nos dias de hoje que não é o sol que para, é a terra. Mas a Bíblia errou. Não, a Bíblia não errou. Era o entendimento que eles tinham na época. Aí a ciência só veio para comprovar que realmente isso pode acontecer. Realmente o universo pode parar. Então a gente vai entender que há sim uma existência de um Deus que anda junto na ciência. A gente vai ver também quando a ciência ela vem comprovar que é possível sim um ser humano suar gotas de sangue, como Jesus suou lá no Getsemane. Eles andam junto. Então não parte nem da ciência, parte até mesmo de uma incredulidade. Muitos falam que é porque Deus não fez algo, porque não consegue sentir Deus de uma maneira que eles falam que sentem, mas isso tudo vem também de uma entrega. O ser humano em si é aquele que põe em seu coração acreditar em Deus ou não, porque a própria Bíblia fala que aquele que crê no Senhor Jesus e confessa o seu nome, esse será salvo, mas aqueles que não crê, se um dia não vierem a crer, vão ser condenados sim. Tudo isso tem uma consequência. A gente vai parar para entender que o ateísmo ele vem dessa perspectiva. Não existe um Deus pessoal, um Deus íntimo. Mas no que se trata a base da estrutura do ser humano? Como é que eu sei o que é verdade e o que é mentira? Por que eu sei que mentira é errado? Se a verdade existe, então existe uma mentira. Por que eu sei que um adultério é errado? Por que eu sei que errar é errado? Por que eu sei que roubar é uma coisa errada? Isso a gente não vê numa lei, no legislativo. Isso partiu de um princípio, o princípio da religião. E esse princípio veio da Bíblia. A Bíblia, desde o princípio, a palavra de Deus, ela vem trazendo ali a estrutura naquilo que a humanidade vai ser firmada, no que é certo e no que é errado. Você acreditando em Deus ou não, você está vivendo perante a palavra dele, sabendo o que é certo, o que é errado. Se você acredita nisso, sinto muito em te dizer, você acredita em Deus, porque você está crendo naquilo que a Bíblia trouxe para nós. E o ateísmo ele vem disso, de um homem que não aceita essa intimidade com Deus, ou seja, que nunca buscou tê-la ou compreendê-la, porque como o irmão também disse aqui sobre os dinossauros, sobre que cresce na existência deles ou não, não acrescentaria nada na nossa vida se tivesse escrito na Bíblia ali o dinossauro Rex caçou um outro dinossauro. Isso não ia mudar nada na nossa vida. A gente tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus para nos levar num conhecimento. Deus só colocou na Bíblia o que é essencial para nós, para a nossa vida. E qual que é esse essencial? É poder partir para uma vida que é eterna. Que os próprios cientistas até mesmo acreditam nisso, em algo após, porque de nada tem sentido. Eu nem sei também como que eles acreditam, como se surgiu o ser humano. Acho que até a teoria do homem sapiens já não se acredita mais naquela teoria da evolução. Se evoluiu, como diz, disso, da onde surgiu os outros animais? Não tem como. Surgiu um macho e uma fêmea de cada espécie e se multiplicar, até mesmo o ser humano. A própria ciência diz que por trás de tudo isso existe uma essência de algo que é sobrenatural, maior do que isso. Muito bem, João. Trouxe. O João ficou aqui. Falou, o que eu vou falar? Que eu vou falar? Rapaz, quando fala, falou super bem, João. Isso mesmo. O Deus por detrás de todas as coisas. Deus é o nosso Criador. E nós vamos falar também aqui, até o João veio falar um pouco aqui sobre essa cegueira espiritual. Gui, você acredita nesse aspecto de que tem como alguém ser enganado espiritualmente? Conheci a Deus, fui para a igreja. Depois de um certo tempo, eu penso, experimentar, ver milagres acontecer, ver Deus falar com algumas pessoas, acontecer milagres que às vezes não tem como explicar.
tem como, em algum momento, a gente pensar que isso é coisa da nossa cabeça? Que nem aqui vai trazer o versículo de... Cadê o versículo aqui? Os quais dessecou... De segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Realmente tem como o Deus desse século cegar algum cristão? Só não acredito como acredito. Só não acredito como eu já vivi debaixo dessa cegueira, né? Porque, olha só, meu irmão, acreditamos que o inimigo pode cegar? Pode, a Bíblia fala isso, né? Já lemos lá em 2 Coríntios 4:4, né? Que os deuses desse século, eles cegam a visão dos incrédulos, né? Para enganar. Então, o inimigo, ele tenta trazer essa cegueira espiritual, tenta a todo momento. E olha como que o inimigo é mais astuto. Como que o bicho é sujo mesmo, né? Eu estava lendo aqui agora para tentar trazer até uma resposta mais coerente naquilo que você está me perguntando em relação à luz da palavra de Deus. João e Felipe, o inimigo, nós aqui estamos na igreja, adoramos a Deus, não é verdade? Temos um contato com Deus, não é verdade? Muitas das vezes ouvimos Deus falar conosco, não é? Pessoalmente, ou num culto, através de uma palavra, temos esse contato com Deus. Mas eu, por exemplo, nunca vi Deus face a face. Você já viu Deus face a face? João, já viu, Fê, Deus face a face? Nós nunca vimos Deus face a face, mas cremos e sentimos a Deus, não é verdade? E ainda assim podemos ser enganados pelo inimigo. Ainda assim podemos ser ali tirados da presença do inimigo, né? Porque não temos esse, como dizer assim, essa proteção espiritual. O que nos protege desse mal? Oração, jejum, leitura bíblica. Mas a Bíblia fala que o inimigo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ou seja, um vacilinho, seja o mínimo possível que você der, ele vai te dar uma chalapada, né? Aí ele começa aquilo que Efésios capítulo 6 vem nos ensinar, jogando os dardos inflamados. O que são dardos inflamados? Trazendo confusão na tua mente, trazendo muitas das vezes a descrença. Então, Fê, o inimigo, ele cega sim. Ele cega aqueles que estão crentes, aqueles que estão na presença de Deus. Muitas das vezes, sabe como até? Com meias verdades da palavra. Por que a Bíblia fala que há no meio dos crentes lobos vestidos em peles de cordeiro? Para trazer o quê? O que esses lobos estão fazendo ali? Para trazer descrença ao meio do crente. Para trazer o quê? Para desanimar. São pessoas que usam a palavra com meias verdades para te levar longe da presença de Deus. Então, como que eu não vou acreditar que o inimigo não confunde, que o inimigo não cega, que o inimigo não vem trazer essa incredulidade no nosso meio? Foi bem dito, a incredulidade nasceu na queda. E depois da queda, ela permaneceu, como muitos pecados surgiram depois da queda. Nós temos lá o primeiro homicídio, não é verdade? Depois da queda, então ali já começou a primeira morte, já começou coisas entrando no coração. A maldade entrou no coração do homem e ela não saiu. Como que tira a maldade do coração do homem? Oração, jejum, palavra, né? Uma vida, intimidade com Deus. Não é assim? Mas o inimigo, ele tem acesso a essa maldade? Tem. Se você der brecha, se você deixar, ele tem acesso. Então temos que tomar cuidado. E olha só, estou falando de uma vida com Deus, não tendo um contato. Agora, se você ler Apocalipse capítulo 20, João, onde fala sobre Cristo reinando sobre o mundo, né? Olha aqui que a Bíblia fala, né? Eu vou ler, que é pequenininho essa parte.
Olha só, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Então o que ele fazia? Ele enganava. Então aí já responde a tua pergunta, Fê. Mas seguindo aqui, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vira a alma daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não perceberam o sinal na testa e nem na mão, e não receberam. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, presta atenção nessa palavra. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quantos anos viveram e reinaram? 1000 anos. Com quem? Com Cristo. Ou seja, João, tiveram ali um contato físico. Ali eles viram Cristo face a face. Ali nós vamos ver, vamos falar no futuro, porque nós vamos estar lá com a glória de Deus, né? Ali vamos ver Cristo face a face. Vamos reinar com Ele durante 1000 anos. E olha só o que vai acontecer, Felipe. Mas os outros mortos que não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá, Felipe, sabe fazendo o quê? A enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gug e Magug, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E sabe o que aconteceu? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e o devorou. Até aqui, o que eu quero dizer com isso? Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos estar andando com Cristo lado a lado. João, nós vamos ver Cristo face a face. E ainda assim, o inimigo vai conseguir enganar, Felipe. Enganar uma quantidade que é maior do que as areias do mar. E são pessoas que vão se levantar. Olha aqui que a Bíblia fala. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Olha isso. Então você me pergunta, o inimigo pode enganar? Não só pode, como ele vai. Só que triste é o fim daqueles que se deixam enganar pelo diabo. Aqui eu estou lendo em Apocalipse aquilo que vai acontecer no milênio, onde vai cair fogo do céu e todos eles vão ser destruídos, e o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, que está a besta fera e o falso profeta. E ali ele nunca mais sairá, porque haverá dor, ranger de dentes, tormenta dia e noite. E essas pessoas que foram enganadas vão ser julgadas ali também, no grande trono branco que vem logo após Apocalipse 20, versículo 11, que eu não vou entrar. Mas, Fê, eu não sei se eu respondi essa pergunta ou não, mas o inimigo ele engana, por isso que temos que tomar cuidado. Isso, imagina ele enganando aqueles que vão ver Cristo face a face. Aqui, João e Felipe, Cristo já vai ter descido no Monte ali das Oliveiras, já vai ter resgatado os santos. Ali, Cristo a igreja já vai estar em corpo glorificado. E mesmo assim, o infeliz vai conseguir enganar a muitos. Imagina hoje, Fê. Imagina hoje, João, que o pouco contato que nós temos com Deus, e é pouco, né? Imagina o que ele não faz na mente. Por isso, meu irmão, minha irmã que me ouve, ora, busca, jejue, leia a Bíblia, vá na igreja, se entrega a Deus e não deixa ser levado por qualquer vento de doutrina e nem por qualquer palavra inútil. Gui, realmente, se nós não tomarmos cuidado, o diabo vai nos enganar. O Gui trabalha no banco, não vamos falar aqui qual banco, nós não vamos fazer propaganda de nenhum banco aqui, mas ele trabalha com banco, então ele
está sempre mexendo em dinheiro. Qual que é a melhor forma, Guilherme, de se descobrir uma nota falsa? Conhecendo a verdadeira. Então você viu, conhecendo a verdadeira. Então nós estamos aqui, estamos lendo um pouco sobre materialismo, sobre ateísmo, mas o que queremos trazer aqui, você precisa ter a sua fé convicta na palavra de Deus. Então nós não vamos aqui entrar muito a fundo e estudar profundamente ateísmo e materialismo. Nós precisamos o quê? Primeiramente, até as nossas raízes aprofundadas, conhecer a nossa fé e a nossa verdade. Como que a gente vai combater uma pessoa que vai vir falar contra nós que Deus não existe? Não é falar sobre ciência, sobre que o ateísmo em tal ponto está errado. Não, nós precisamos conhecer a nossa verdade, a palavra de Deus, ter as convicções realmente estabelecidas nos versículos, conhecendo a palavra de Deus, tendo a certeza de onde que a nossa fé está, para assim nós conseguimos defender. Então, nós não vamos combater o ateísmo, falar aqui, estudar pontos chaves do ateísmo e que é assim, o neo-ateísmo funciona assado. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui para defender a nossa fé, para conhecer a nossa verdade. Então, você só se combate o que é falso conhecendo o verdadeiro. Então, nós estamos aqui para mostrar a verdade, para mostrar a palavra de Deus. E muito bem, realmente você só vai conseguir ser enganado se você não tiver a sua vida respaldada na verdade, na palavra de Deus. Então, lute, batalha, estuda a Bíblia, leia a palavra, tenha uma vida de oração, de leitura bíblica, de intimidade, na verdade, com Deus. Nós estamos aqui falando de estudo bíblico. Às vezes você pode estudar tanto a Bíblia e esquecer de ter intimidade com o dono dela. Então, tenha a intimidade com o Criador da Bíblia, que é Jesus Cristo. Tenha intimidade com Ele. Você tem que estudar? Com certeza. Nós defendemos aqui que é preciso estudar a palavra de Deus para não criarmos heresias e não cairmos em vãs doutrinas. Nós somos levados a vãs doutrinas, a ventos de perdições. Então nós precisamos estudar a Bíblia, mas acima de tudo é ter uma intimidade com o Criador. E dando continuidade aqui, nós falamos um pouco, o João falou muito bem sobre o ateísmo negar a existência de Deus. E tem um aspecto aqui muito interessante sobre a negação que o homem do homem ser singular. O João acabou de dizer realmente sobre esse aspecto que até a ciência vai confirmar a continuação da vida depois que morremos. A ciência também vai trazer que não é só isso. E a Bíblia vai trazer um aspecto muito interessante, até que queria ver com vocês, porque toda a criação já glorificam e mostram a Deus. Nós já vimos isso, nós já falamos essa passagem. Agora, eu queria ver com vocês também sobre aquela passagem que se nós esperarmos Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Às vezes nós trabalhamos, estudamos, nos dedicamos a ter uma vida que boa. O ateu, o materialista seria isso. É o cara que trabalha, que estuda, se dedica, mas se tudo vai acabar, para que trabalhar? Não é? Já que vai acabar e não vai ter dor, não vai ter sofrimento, tudo vai ser esquecido. O que nós precisamos falar um pouquinho nesse aspecto? Porque às vezes nós falamos do Deus Criador, do Deus Salvador, mas nós sabemos também que Apocalipse não é um livro que traz medo. Na verdade, Apocalipse é um livro que traz esperança, que é o triunfo da igreja. Apocalipse vai nos trazer isso. Se nós estudarmos com outra visão, nós veremos morte e destruição. Mas o verdadeiro estudo de Apocalipse é o triunfo da noiva de Cristo, onde Cristo venceu por ela,
onde Cristo vai resgatar e vai nos tirar desse sofrimento que nós vivemos aqui. Então, eu queria ver um pouco com vocês que o ateísmo nega bastante isso. Batalha bastante que o ser humano é um ser qualquer, que a alma em si não é imortal, não tem espírito, vai morrer e vai acabar. É assim que a Bíblia diz, João? Meus irmãos, hoje o tema está dando o que falar. Porque ateísmo e materialismo são coisas um pouco bem difíceis. Calma aí que a coisa ficou até nervosa aqui. O que dizer? Se a gente esperar de Deus só nessa vida, a gente não precisa nem esperar de Deus. Porque a própria Bíblia fala que o homem viverá do seu suor, do seu trabalho. Então, se você está esperando algo de Deus só nessa vida, então não espere nada de Deus, vai batalhar. Procure atrás, vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai aprender sozinho. Mas para aqueles que esperam em Deus, não nessa vida, esperam além, então você acredita que tem algo melhor. Se nessa vida a gente passa dor, passa tristeza, passa choro, a Bíblia vai nos trazer um consolo de um lugar que a gente não vai passar isso. Por quê? Porque o próprio amor de Deus, lá, a graça dele vai nos abranger, vai nos cobrir de uma tal forma que a gente não vai nem se lembrar dessas coisas passadas, dessas dores. Por que acreditar que a alma morreria? Então não teria necessidade dela. O que seria? Muitos acreditam que seja a consciência. Como tem algumas religiões que acreditam que quando uma pessoa morre e nasce uma outra, essa alma que morreu se reencarna em outra pessoa. Não somente no cristianismo que se tem uma crença sobre que a alma ela tem uma vida após a morte. Há outras religiões que acreditam que ela passa de uma pessoa para outra. Isso o cristianismo não defende. Pelo contrário, o cristianismo defende que a alma daquele que se morre em Cristo, ela fica guardada no céu junto com o nosso Deus, para juntos sermos transformados e glorificados no dia do arrebatamento do nosso Deus. Como o irmão bem disse aqui em João 3,16, aquele que crê no Filho de Deus, ainda que morra, ele vai ter a vida eterna. Como a gente costuma dizer que crente não morre, ele passa dessa vida para uma outra vida. A gente ter nessa certeza de não andar nas coisas dessa terra. Porque se a gente anda pensando nas coisas materiais, querendo ou não, a gente vai virar esse materialista, que quer só as coisas que a gente se pode ver. É onde o inimigo, ele cega a visão, onde ele traz a incredulidade do quê? Eu não dependo de Deus para viver nessa terra. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a gente depende de Deus para não viver nessa terra. Glória a Deus, João. Trouxe muito bem. Acho que respondeu mais do que a gente esperava, João. Nossa, pegou eu aqui, fiquei contente, cara. Obrigado. Eu falo, talvez você tá aí pensando, falou, os irmãos tá lá estudando, vai ensinar. Eu não, eu tô aqui para aprender. E eu tô aprendendo aqui com os irmãos. Obrigado, João, pela resposta. Foi realmente algo que a gente precisa colocar em prática. Gui, alguma coisa? Meus irmãos, que tema complexo. É um tema delicado, é um tema fácil, mas é o que nós estamos aqui falando. Nós não estamos aqui trazendo as convicções, as verdades do ateísmo, os pontos fracos. Nós estamos aqui defendendo a verdade. Nós só conseguiremos descobrir o que é falso conhecendo bem profundo a verdade. Então é isso que nós estamos pregando, conhecendo muito bem profundo a verdade. Até o João que falou a passagem final aqui. Deus falou, ó o que o João falou. Fala aqui, João. A gente não vive nesse mundo para conhecer Deus. A gente conhece Deus para não viver neste mundo. Eu acho que é a melhor frase, melhor estudo que a gente para encerrar esse podcast. Eu aqui já quero deixar meus agradecimentos. Continue estudando, continue buscando a presença de Deus. Venha conosco aprender mais da palavra. Agradeço a Deus, obrigado por você estar aqui conosco. Deus te abençoe e até a próxima. Também desde já quero agradecer por mais uma vez estar aqui. Espero que a gente tenha aprendido um pouco mais do reino dos céus e cada dia mais crescendo a nossa fé em Cristo. Deus abençoe e continue guardando cada um de nós, sempre na sua verdade. Então assim nós concluímos mais uma matéria. Em tudo dei graças, em tudo agradeceis, em tudo crei também. Creia em Deus somente, né?
Não se firme sua vida baseada naquilo que você possa apenas tocar, naquilo que você vê. Não crie a sua vida nessa mentira do diabo sobre o materialismo e nem sobre o ateísmo. Creia em Deus, creia no Pai somente. É isso que nós precisamos. Crer, somente crer. Eu lembro da passagem ali quando Jesus ele vai curar o servo daquele centurião. E aquele centurião fala para Jesus o quê? Senhor, se somente falares, ele vai ser salvo. E Jesus ali vira para ele e fala, nunca houve tanta fé em Israel. Porque ele creu. E somente por crer, aquilo aconteceu. Então, é crer, meus irmãos. Creia somente. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, sobre cada vida, sobre cada um, ó Deus, que está nos ouvindo. Senhor, tira do nosso coração toda a incredulidade, tira do nosso coração, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, em nome de Jesus, tira de dentro de nós, Pai, todo o materialismo, ó Pai, tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, que não venha do Senhor, tira do nosso meio. Senhor, não deixa brotar em nenhum coração, ó Pai, daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, nenhuma raiz de incredulidade. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família, cada casa. É o que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces, consoláveis do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família e com toda a amada igreja, e junto nós digamos amém.